uma pessoa que vai resolver essa bagaça, e esse cara é aquele que está entrando pela porta, o próximo presidente da República, Renan Antônio Ferreira dos Santos! Missão! Boa noite, meus amigos. Vamos ganhar a eleição? É isso aí. Hoje saiu pesquisa Atlas. Vamos cravar aqui 8%. No cenário com Haddad já 9,8%, algo assim. Tiramos 7 pontos pro rachador vagabundo, tá? E começamos estranhamente a nos aproximar da tal da reta final. O que é a reta final? É o momento quando todos os brasileiros vão começar a se preocupar com o assunto que deveria pautar a vida deles, mas que eles não ligam, porque estão falando de futebol, de Virgínia ou de coisas menos importantes. Então, sim, meus amigos, virá o processo eleitoral. E sim, meus amigos, a gente vai chegar com força. E por que com força? A minha meta é de bater os tais 10% até o início das eleições. Nós vamos bater. Nós vamos bater já na próxima pesquisa Atlas. A minha meta de ter o Flávio destruído, sem possibilidades de vencer o Lula no segundo turno, essa a gente já bateu antes, porque ele realmente resolveu se bater, né? O homem é uma máquina de cometer erros, o homem não pode ver um escândalo de corrupção que ele abraça. Me dê! Haverá vazamentos sobre eles, já conversei com gente da imprensa, gente grande da imprensa, então teremos esses vazamentos. Ele estava lá, né? Ele não pode ver um escândalo que ele já sai se envolvendo. Então estaremos nós sendo com a única saída para que o Brasil não caia na mão de Luiz Inácio Lula da Silva pela 4ª vez. E vamos colocar o problema. O que representa Lula vencendo as eleições brasileiras? É um inferno, e é um inferno com 4 ministros do Supremo nomeados por ele. É um inferno em que ele vai controlar o Poder Judiciário. Com o Poder Judiciário e utilizando as ações que estão na mão do Flávio Dino contra o Congresso, ele vai tomar o comando do Congresso, porque ele vai acabar com as emendas, algo que eu também vou fazer chegando à presidência da República, ou seja, eu vou copiar uma estratégia dele, eu vou usar o STF para pegar as emendas desse Congresso de bandido, tá? Mas infelizmente ele vai fazer isso não para bons objetivos, ele não vai fazer isso para iniciar uma guerra contra o crime organizado, ele vai fazer isso para apenas cooptar o Congresso para fazer o que ele já fazia no período do Petrolão, aquilo que ele era especializado em fazer, comprar apoio, ficar tocando a agenda dele e manter o Brasil na mais pura impunidade e se sabotando economicamente. Então, o Brasil cair na mão do Lula, agora, nessas eleições, é o Brasil adotar o caminho de uma forte venezuelização. É um cenário horroroso. Aí alguém há de dizer, mas Renan, o capitão tem um filho. Aqui em Caxias, o pessoal gostava, né, do filho dele nas últimas eleições. O filho dele representa o projeto de poder do Centrão. Então, se a vitória do Lula representa uma tomada petista do poder, mesmo com ele muito queimado, uma eventual vitória do Flávio, que não acontecerá, porque o Flávio não tem chances, mas vamos aqui fazer o exercício de imaginação, representa o Centrão corrupto brasileiro, fazendo um grande acordo que vai manter um corpo moribundo no poder, que seria o Flávio, e os negócios sendo feitos por esses mesmos partidos corruptos. Nenhuma agenda importante vai andar, porque eles têm medo. Nenhuma briga com o STF vai andar, por exemplo, para você poder derrubar a DPF das favelas, para que o crime organizado seja destruído com o trabalho que nós queremos fazer, eles tentam imitar. Vocês sabem, eles imitam todas as nossas propostas, mas se cutucar direitinho, falar, mas o que você quer dizer com prendeu ou neutralizou? Ele não sabe. Eles não têm ideia do que é enfrentar o Comando Vermelho e o PCC, porque eles nunca leram ou estudaram nada sobre isso. Então o senhor Flávio Bolsonaro apenas vai entregar o governo para o Centrão, tanto que ele queria que Ciro Vorcaro Nogueira, fosse o seu vice. E sobra este que vos fala, ou melhor, sobra a gente na 3ª colocação nesse instante. Sobra nós. E porque eu odeio falar em primeira pessoa, porque eu nunca acho e nem devo achar que o mérito é meu. Não há mérito meu. Eu represento um exército, eu represento uma força, eu represento um movimento. E vocês me deram a oportunidade e o privilégio de estar nessa posição. Foram vocês ao redor do Brasil que resolveram ouvir e vocês escolheram que por mim eu estava administrando tanto o MBL quanto o Partido Missão. Eu falei, ok, eu vou fazer isso da melhor maneira possível. E estamos fazendo da melhor maneira possível.
Nós já estamos em terceiro, e se você somar hoje as intenções de voto, tanto do Caiado quanto do Zema, não dá as intenções de voto que eu tenho. Ambos sendo governadores de 2 estados. Para ser mais direto, eu tenho mais intenções de voto na região centro-oeste que a região do Caiado do que o Caiado. E por que isso está acontecendo? Porque nós somos um movimento de verdade na sociedade civil. Nós somos um movimento de decência na sociedade civil e nós somos um movimento de ruptura com as coisas que estão acontecendo. Um amigo nosso estava agora nos Estados Unidos, conversando com grandes banqueiros americanos, e eles falaram assim, e aí, pronto pro presidente Renan? Um americano falou. Aí ele, como é que é? Pronto pro presidente Renan, porque é óbvio que vai acontecer no Brasil o que aconteceu nos outros países, certo? Ele falou, olha, o Brasil é um pouco mais difícil, porque as pessoas gostam de um corrupto. Ele, na América Latina vocês todos gostam de corruptos, é óbvio que o Renan vai ganhar. E os americanos estavam ali, de acordo com ele, muito certeiros de que esse fenômeno vai tomar o processo eleitoral. E não fôssemos nós um país viciado em futebol, esse processo estaria um tiquinho mais acelerado. Eu volto a colocar, eu não sabia, eu sabia que a Copa do Mundo ia diminuir um pouco o nosso engajamento, mas eu não sabia que ia diminuir tanto o engajamento das discussões sobre política no nosso país. Simplesmente não há mais tema político acontecendo mais, ninguém está discutindo, as pessoas estão discutindo por qual vai ser a escalação contra a Noruega, o que vai acontecer com o Haaland. Eu tive que voltar a falar com meus amigos noruegueses e tal, para fazer collabs sobre futebol, porque ninguém quer falar de política. Tudo bem, é da vida, mas isso vai cobrar um preço que é, nesse instante, a gente não está conseguindo ter o crescimento por conta da Copa que a gente gostaria de ter. E eu sou muito exigente comigo mesmo, muito exigente comigo mesmo. Eu acho, eu sou um bosta, eu sou, desculpa, tinha uma menina ali, né, falando um palavrão, eu sou uma desgraça. Ei, Renan, cala a boca, Renan. Renan, fica quieto, eu fico tomando bronca, né? Tem 2 grupos, tem um grupo do MBL, um grupo interno que tem o Kim, tem a Amanda, tem Arthur, tem Guto, tem o meu irmão. E tem um grupo de campanha que tem mais pessoas. E os 2, Renan, atenção, momento terapia com o chato do Renan. Vai, Renan, tá tudo bem. Aí me mostram os dados, a pesquisa foi maravilhosa. Tirou 7 pontos pro Flávio, aumentou o conhecimento e diminuiu a rejeição, o que prova a nossa tese. Quanto mais conhecido nós formos, mais nós vamos converter e a gente vai ganhar essa bagaça. É verdade, a pesquisa foi boa demais. Todos estão estagnados, o único que cresceu fomos nós, e nessa pesquisa eles ainda botaram no cenário que eu cresci, 13 candidatos, na última tinha 7. Porque sim, estão colocando, por uma mera liberalidade em conversas político-partidárias, vários candidatos para deixar todo mundo estagnado e não deixar ninguém subir e se isolar em terceiro. Então por isso que a Aécio Neves fica falando, não, me põe na pesquisa. Cabo da Ciolo, me põe na pesquisa. Ou Augusto Cury, que não está fazendo campanha de nada, me põe na pesquisa. Joaquim Barbosa, que nem sei se está no Brasil, me põe na pesquisa. E aí eles inflam e todo mundo pega 0,5, outro 0,3, outro pega 1%. Mas a real é, eles estarão nas eleições? Aécio Neves não será candidato. Eu acho cada vez mais improvável que o Romeu Zema, humilhado pelo próprio partido, seja candidato. Só de tirar essa turma, a gente já teria 10% agora, nesse instante. A nossa meta estaria batida nesse instante. Então, quando eu olho e falo, poxa, eu exijo demais, não só de mim mesmo, mas do nosso time, mas a gente está conseguindo. A gente está no jogo. E todo mundo, eu conversei com gente de toda a imprensa, está falando, é o jogo do Tostão contra o Milhão, é do Renan do Pneu Furado rodando pelo Maranhão, contra o Caiado que colocou o Kassab como vice, com o Lula com os seus partidos multibilionário e corrupto, e o PL multibilionário e corrupto. São, contra nós, os 3 maiores partidos do Brasil. O PSD, que tem o maior número de prefeituras, o PT, que tem a presidência da República, e o PL, que tem o maior número de deputados. Então olha o que a história nos reserva, e eu acho isso muito foda. Putz, falei palavrão de novo, me desculpa. Que até deu um chutinho assim, meio imperial assim, mas não posso falar palavrão. Aqui não é palavrão. Não? Pode, não, mas é que tinha uma criança, eu fico meio mal. Eu não tive que ficar mal com a famosa vovó evangélica. Mas acho que a vovó evangélica já não tá ligando muito, a criança já é mancada, não posso fazer isso. Então, realmente, o destino quis que a gente enfrentasse os 3 maiores partidos com uma grana infinita, com uma estrutura infinita. E aí eu posso olhar, né, o Kassab é o mestre, todo mundo fala, é o maior gênio político do Brasil é o Kassab. Kassab é brilhante, Kassab é genial. Eu falei, tudo bem. Se somar os 3 candidatos a presidente que ele tinha lá pelo partido dele, que ele colocou 3 governadores, 4, né? Eu posso botar o Leite, Ratinho, posso botar o Caiado, o Eduardo Paes, que chegou a sugerir, somos os 4, não dá um Renan para um partido que tem 7 meses de idade. Então...
E sabe, isso não é pouca coisa. A mesma pesquisa de hoje, Atlas, mostrou que esse partido que tem 7 meses de idade é o terceiro partido favorito dos brasileiros. Com 7 meses de idade, amigos. A gente já está em terceiro, com 1/3 do PL. Veja, são anos que o PT está se construindo. E a gente já em 7 meses firmou o pé para 7% dos eleitores. Essas pessoas viram um partido chamado Missão, viram a oncinha que ela desenhou e falaram, é aqui que eu vou. Porque claramente a gente está fazendo algo que é muito certo. E claramente quando você faz algo muito certo e você não vende a tua dignidade, e você tenta se aprofundar, e você tenta falar aquilo que é verdadeiro, você traz os melhores. E é esse o ponto que eu queria agora começar o bate-papo com vocês. Precisa ser a revolução dos melhores. Isso aqui precisa ser a revolta das pessoas que têm mais caráter, que são mais inteligentes e que são mais capazes. Isso aqui precisa ser a revolta dos moços e moças, dos homens e mulheres que se negam a se curvar diante daquilo que é errado. E novamente eu preciso comentar, isto será necessariamente mais difícil. Hoje eu acabei de soltar um vídeo sobre um caso, né, cômico, porque tudo no Brasil é muito cômico. De um rapaz chamava Lincoln da Voz. Ele estourou, vocês viram o vídeo dele? Ele, pô, nós trabalha, o dinheiro não fica no fim do mês. E aí você vê, minha mão tá calejada, eu gosto de trabalhar. Eu falei, nossa, esse cara representa muito o que o brasileiro tá sentindo. Esse cara tá no ponto. Gravei 2 vídeos de quase 10 milhões de views defendendo ele. Só no Instagram. Muita gente defendeu. Ele fez uma vaquinha, levantou dinheiro, ele apareceu num helicóptero com o Pablo Marçal. Eu falei, não. Adivinha? Ele era um influencer, vendedor de curso, vendedor de rifa. E aquele vídeo ele copiou de um outro cara. Palavra por palavra, tintim por tintim. Ele não é um trabalhador de rua, ele é um influencer digital. Ou seja, este é um país realmente desgraçado. É um país realmente desgraçado, em que todo mundo está tentando passar a perna um no outro o tempo todo. Você não consegue nem comungar da revolta uma pessoa, quando você descobre a revolta, é um curso e um gatilho para depois ele te vender alguma coisa no final, com o Pablo Marçal. Aí você fala, meu Deus, cara, isso parece, assim, é um eterno pesadelo. E eu sinto esse eterno pesadelo em vários momentos. Eu elejo pessoas no MBL e aí os caras querem se envolver em escândalos de corrupção, como o Sandro Filho, lá em Salvador. Faustino, que era um grande amigo, no fim do dia era só um bosta. Desculpa o palavrão de novo. É difícil. É sempre você dar 2 passos pra frente e dar 1 pra trás. Porque aqui no Brasil, a ideia de que você tem que ser constante no seu caráter, a ideia de que a tua palavra não tem curva, a ideia de que você vai fazer algo, se você errar, você pede desculpas pelo seu erro. Essa é uma ideia que não existe. Malandro não pede desculpas. Malandro nunca pede desculpas. Malandro está sempre preparando o próximo golpe. Malandro é o homem que ganha na namorada, ganha na esposa, e depois vai com aquele papinho leve, levando lá na conversa. Malandro é o cara que vende um produto ruim pro outro, e sabe que o outro vai acabar comprando nele de novo por hábito. Nós somos uma nação, infelizmente, de malandros. E você é premiado com o quanto você seja mais e mais malandro. E eu acho que isso está na gênese de todos os nossos problemas. Nós temos que nos rebelar com o malandro. Nós temos que nos rebelar com a pessoa que promete um ganho fácil. Porque o malandro, na política, encontra o campo mais fértil de todos. Porque na política você tem acesso ao maior número de otários possível, que é a população brasileira. A população brasileira gosta de ser enganada. Eu venho falando em todas as entrevistas que não basta eu ter que ganhar a eleição. Eu vou ganhar a eleição, vou chegar lá em Brasília e eu vou pegar a composição do Congresso Nacional. E o que eu vou ver? Uma massa de no mínimo, vou cravar o número aqui, 300 deputados federais corruptos. 300 deputados federais que terão ter os seus nomes ouvidos, lembrados, o seu número lembrado, e brasileiros dos mais diversos irão à urna apertar o número desses ladrões e vão me colocar para conviver com esses ladrões, tem que fazer acordo com esses ladrões. E depois esses mesmos brasileiros vão reclamar, mas nada acontece lá em Brasília, né? Lógico, né? Porque a política entendeu que é muito fácil tirar onda com o brasileiro. Que o brasileiro é, em grande medida, o otário que acha que é malandro. Repara uma coisa, a gente gosta aqui nesse país de tirar sarro de gringo. Rio de Janeiro, então, faz isso, né? Aparece um gringo, vai na praia, quer vender, vou vender, sei lá, uma latinha de cerveja por R$100. Aí a gente acha, né? O gringo é otário. O otário é esse cara
que é um vendedor ambulante na praia, enquanto aquele gringo que ganha uma grana boa, vive num país de primeiro mundo, perdeu uma merreca de acordo com o dinheiro dele. E às vezes pagou R$100 e pagaria novamente. A gente acha que é muito esperto, construindo uma sociedade de baixa confiança, quando na prática nós somos o povo mais otário do mundo, porque nós temos uma potencialidade gigantesca para ser uma das 5 maiores nações do mundo, mas hoje nós estamos quebrados, nos arrastando, sendo vítimas do crime organizado. Ah, mas a gente torce pro futebol, e lá a gente tem uma ginga. É isso o Brasil. Esse é o país mais otário que tem. E como nós aceitamos ser otários porque a gente acha que é malandro, a gente aceita que as piores pessoas, que são os malandros de verdade, levem a gente na flauta. Em tudo. Quando falavam que o bolsonarismo era composto por radicais, alguém aqui acha que alguém é radical no bolsonarismo? Levanta a mão se alguém acha que tem um radical no bolsonarismo. Ninguém é radical ali. Foram os seguidores dos bolsonaristas a irem para frente do quartel. Não foi um deputado eleito. Deputado eleito com salário pronto para ganhar? Com um monte de assessor? Não, aí não. Nicolas Ferreira, olha lá, olha o Xandão. Ué, vai pra frente do quartel também, Nicolas. Olha lá à esquerda. Ninguém vai. Ninguém vai. O malandro não vai. Botou os tios, as tias pra ficar tudo lá, tomando depois couro e sendo preso, indo parar no inquérito do Alexandre de Moraes. Políticos do bolsonarismo, nenhum é radical. Porque são todos malandros, que entenderam como levar o voto dos seus pais, dos seus avós, na flauta. Olha lá o comunismo, vai te pegar o comunismo, hein, ó. Denunciei, tem um comunista aqui, ó. Tá falado, vota em mim, compra minha camisa verde e amarela. Lancei uma corneta do Brasil. Olha, só viu o vinho do Bolsonaro? Pé direito, o chinelinho deles, né? Isso aqui, essa gente fala que é patriota. Como a gente deixou, como a gente permitiu que uma gente que não vale nada pegasse a alcunha de patriota? Nós, quando derrubamos o PT, fizemos sacrifícios reais. Quando marchamos até Brasília, a gente marchou 1.100 quilômetros. Não para fazer showzinho, para fazer rede de cortes, mas para derrubar uma presidente, derrubamos. Depois, acampamos naquele mesmo Congresso Nacional. Depois, negociamos com os políticos, não tivemos medo nem vergonha de negociar, porque o nosso foco era fazer história fazendo o que era certo. Só que o povo brasileiro decidiu se iludir com um malandro. Com um malandro. O povo brasileiro viu um malandro, eu sou patriota. Lindo, que olhos verdes cativantes. E se apaixonaram, como sempre se apaixonam. Vamos se apaixonar uma parte pela Michelle. Ah, Michelle. Difícil. Falam da Janja, mas ela fazia as mesmas coisas viajando pelo mundo com o maquiador dela. Ia no enterro lá da rainha da Inglaterra que morreu, tinha que levar o maquiador, sessões de foto em hotéis caríssimos. Mas você vai xingar a Janja porque a Janja faz a mesma coisa de esquerda. Se você faz a mesma coisa de direita, não xinga. Mesma coisa o escândalo do Banco Master. Eu adoro lembrar que o site aqui do Rio Grande do Sul, Brasil Paralelo, fez um grande documentário sobre o Banco Master, contando todo o envolvimento que a esquerda escondeu de vocês sobre o Banco Master. Ok, e toda a parte que envolve a direita, não vai falar? Eu gosto muito também que os de esquerda e ICL fizeram a mesma coisa. Então reparem, não é porque sobre enfrentarmos os nossos adversários radicais do bolsonarismo. Radicais somos nós. Nós somos os radicais. Gostou desse vídeo? Então, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações para nos ajudar a crescer e trazer mais conteúdo informativo do Missão para você.